primeiro lugar, olhar este símbolo que está diante dos vossos olhos. Aqui, uma cruz cósmica, branca, com uma luz integral, dentro de 3 círculos, um círculo menor alaranjado, outro círculo vermelho e o terceiro círculo verde. A cruz cósmica é o símbolo do Espírito. O círculo alaranjado é a emotividade. O círculo vermelho é a vitalidade. E o círculo verde, intelectualidade. Isto está diante dos vossos olhos. Uma vez eu disse que isto é o símbolo da meditação perfeita. Os 3 círculos foram desintegrados pela cruz. E por isso é que estão integrados na cruz branca. Ninguém se pode integrar no Espírito sem que se desintegre primeiro em si mesmo. Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril, mas se morrer, produzirá muito fruto. Eu morro todos os dias e por isso é que eu vivo. Todos sabem disto. Ninguém se pode integrar no Espírito Superior sem se desintegrar primeiro. Isto eu expliquei em tempos passados. Este símbolo, porém, é mais do que a meditação. É o símbolo da nova humanidade. É o símbolo do homem integral, do homem cósmico, do Filho do Homem. Este símbolo corresponde exatamente ao que as potências criadoras no Gênesis haviam planejado sobre a nova humanidade, que até agora não apareceu. As potências cósmicas, que o Gênesis chama os Elohim, tinham insuflado o seu espírito, que é a cruz branca, a cruz cósmica, a cruz da vida eterna, a cruz do Espírito. Os Elohim haviam insuflado o seu Espírito. Há uma entidade viva desta terra. Não há um pedaço de barro morto, mas há uma entidade que já era viva. Como diz expressamente o Apocalipse, como já escreveu Santo Agostinho, e como em nossos dias repetiu Teilhard de Chardin. O Espírito de Deus foi insuflado a um ser vivo, que ainda não tinha Espírito, e que recebeu o Espírito. Mas, diz o texto, que entre os seres vivos da Terra havia um extraordinariamente astuto, que o Gênesis chama a serpente, e que é o símbolo da inteligência. A inteligência era de todos os seres vivos o mais astuto sobre a Terra. E a inteligência é sempre representada pela serpente. E o símbolo da inteligência é verde. Verde significa inteligência e ciência. Os médicos usam o anel verde que lidam com a ciência, com a inteligência. Mas a inteligência, quando viu que os Elohim tinham insuflado o seu espírito a uma entidade da Terra, tramaram uma sabotagem. Porque a inteligência é o pior inimigo do espírito, diz a Bhagavad Gita. O ego é o pior inimigo do eu. Podemos dizer, a inteligência é o pior inimigo do espírito. E Paulo de Tarso diz: o homem intelectual não compreende as coisas do espírito, que lhe parecem estultice, nem as pode compreender.
porque as coisas espirituais têm que ser compreendidas espiritualmente. Todos afirmam o que a Bhagavad Gita diz, que a inteligência não faz as pazes com o espírito. Nunca ela fará um tratado de paz. O espírito pode fazer um tratado de paz com a inteligência, mas a inteligência nunca vai fazer um tratado de paz com o espírito, porque ela é inimiga jurada do espírito. Então esta inteligência serpentina descobriu uma estratégia e um estratagema e uma sabotagem. Os Elohim, as forças divinas, criam um homem perfeito, um homem espiritual, no qual estivessem integrados todos os atributos do homem. Todos. A inteligência, as emoções e a própria vitalidade. Mas a inteligência não aceitou este plano cósmico. Escogitou um modo de frustrar os planos do espírito, porque ela é o pior inimigo do espírito. Serviu-se da mulher e sugeriu-lhe algo que os Elohim haviam proibido. Há 2000 anos que estamos discutindo o que era isto. O que era isto que os Elohim tinham proibido? O fruto proibido. E até agora não descobrimos nada. 2000 anos de cristianismo. Quando eu era cobaia do catecismo, eu tive que ouvir da minha professora que este fruto proibido era uma maçã muito bonita, que Deus tinha reservado para si, mas que os homens comeram porque roubaram. Esta infantilidade eu tive que ouvir quando eu era cobaia do catecismo. Mais tarde, quando era cobaia de homens um pouco mais avançados, não se falava mais em maçã. Disseram que era o sexo. Deus tinha proibido o uso do sexo. E eles, contudo, se acasalaram e desobedeceram à voz de Deus. Outra infantilidade. Primeira infantilidade, que era uma maçã. Segunda infantilidade, que era o uso do sexo. Estamos adivinhando, zigue-zagueando e dizendo não sei o quê. Os Elohim disseram expressamente: multiplicai-vos. Como é que eles proibiram o sexo? Não há nenhuma outra possibilidade de multiplicação a não ser pelo sexo. Eles não proibiram isto. Eles proibiram outra coisa. O texto hebraico e grego do Gênesis, que é o mais antigo que temos, o hebraico tem 1500 anos antes de Cristo, e o texto grego 300 anos antes de Cristo. Ambos dizem claramente. E Deus disse ao primeiro casal: engrandecei-vos primeiro e depois multiplicai-vos. Engrandecei-vos, está no texto grego. Auxaneste, imperativo de auxano. Engrandeceu. Tornai-vos maiores do que sois. Sois ainda muito primitivos. Nós traduzimos crescer. Eles eram adultos, não tinham que crescer. Não eram crianças. Não está lá crescer. Engrandecei-vos no vosso eu espiritual. No vosso recebido eu humano. Engrandecei-vos. E depois multiplicai-vos. Eles não se engrandeceram, mas se diminuíram. Porque Sua Majestade Luciférica, a inteligência, sugeriu à mulher: por que é que não comeis do fruto proibido? E diz o texto grego: ela olhou para o fruto proibido e viu que era bom para comer, que era delicioso para olhar.
e que estava na hora certa de eu saborear. Isso está no texto grego. E que estava exatamente na hora certa para provar o fruto proibido. Que é isto? Não era o sexo. Era uma libido intelectualizado pela serpente, porque todo animal usa o sexo para a procriação. E a ordem era que os homens usassem o mesmo que o animal usa. Mas o que a inteligência, a sua majestade luciférica sugeriu, não foi isto. Sugeriu que usassem da luxúria sexual, independentemente do sexo, que praticassem libido intelectualizado. Isso está claramente no texto. O animal nunca abusa da libido, somente usa da libido para a procriação. É um meio, nunca é um fim para o animal. Nenhum animal é libidinoso, nenhum animal pratica luxúria sexual. Apenas usa a libido sexual para a procriação, como um meio. Mas a inteligência luciférica sugeriu à mulher que usassem a libido sexual independentemente da procriação. Que fizessem disto um fim em si mesmo, uma idolatria, que vivessem para o sexo, para a libido. Isso está claramente, porque a mulher viu que era bom para comer, que era delicioso para olhar, e que ela estava precisamente de vez, está em grego, está de vez, horaion, vem de hora, que estava na hora certa para provar. Evidentemente, sugere o texto, que ela se deixou derrotar pela libido luciférica. Ela não pensou em procriação. Isto era o fruto proibido. Não o sexo, mas a libido independente do sexo. Isto foi dito pelo primeiro Lúcifer lá no paraíso. Isto está sendo repetido no século XX por todas as inteligências luciféricas, Marcuse, Reich e outros comparsas de Lúcifer. Escrevem livros provando que o homem que não vive em permanente orgasmo sexual não se realiza. Reich insiste na autorrealização pelo sexo. Quem não pratica muito orgasmo sexual, diz Reich, não se realiza. Ele fica eternamente um homem irrealizado. E Marcuse diz o mesmo. Os comparsas de Lúcifer estão fechando o círculo. Isto começou no paraíso. Se o homem quer realizar-se, então deve pôr em primeiro lugar o gozo libidinoso. Procriação é indiferente, não interessa, mas o gozo sim. Isso está claramente no texto hebraico de Moisés e no texto grego da Septuaginta, que foi feito 300 anos antes de Cristo. Diz claramente que não se tratava do sexo, mas de uma libido considerada como um fim próprio da vida, como uma idolatria. E isto é o que ela fez. Ela comeu, diz o texto, chamou seu marido e lhe deu de comer, e ele também comeu. Praticaram libido, não tinham intenção de procriação. E dentro do cristianismo, há quase 2.000 anos, está continuando a sabotagem luciférica. A sabotagem. E os nossos escritores são os grandes sabotadores do mesmo espírito. Então ela comeu e deu ao homem para comer. Aconteceu, porém, que ela ficasse grávida. Ela não tinha pretendido isto, porque naquele tempo Lúcifer ainda não tinha inventado a pílula anticoncepcional. Agora já inventou.
Naquele tempo não tinha inventado a pílula anticoncepcional. Ela não pôde evitar a gravidez. Então, ela não queria isto. Mas não havia outro meio, ficou grávida. E quem foi o primeiro filho que nasceu de Eva e de Adão e Eva e deste mundo? O primeiro homem que nasceu neste mundo foi Caim, segundo a Bíblia. E quem foi Caim? O primeiro assassino da humanidade. Já estava envenenado na concepção. Estava envenenado pelo veneno da libido em vez do amor. Se tivesse acasalado com amor, mesmo com libido, mas ao menos com uma boa porcentagem de amor, não teriam envenenado a sua própria prole. O primeiro homem que nasceu neste mundo foi o primeiro assassino da humanidade. Consequência do fruto proibido. Isso está lá. Não sou eu que invento. Depois de terem comido do fruto que lhes era proibido, não o acasalamento, mas a idolatria da libido. Eles se envergonharam, diz o texto. Fizeram uma tanga de folha de figueira para cobrir as partes sexuais e se esconderam de Deus. Por que ficaram com vergonha? Por que ficaram com remorsos? Nenhum animal tem remorsos. O animal faz isto publicamente. Publicamente. Nunca se envergonhou das coisas sexuais, nem das partes genitais. Porque o animal não pode fazer outra coisa. E quem não pode, não deve. E quem não pode outra coisa, não tem remorsos. Não tem vergonha disto. Mas quem pode fazer outra coisa, deve. E quem pode e deve não faz, cria débito. E despertam remorsos nele. Os nossos modernos psicólogos querem fazer-nos crer que este horror à nudez que nós temos geralmente na civilização é uma falsa educação. Nós devíamos educar o homem que se desnudasse completamente, que não usasse roupa nenhuma, e o homem acharia perfeitamente natural andar desnudo. Esses psicólogos não leram o Gênesis. Lá não tinha falsa educação no paraíso. Ninguém tinha educado o primeiro casal. E instintivamente eles se envergonharam da sua nudez. E se cobriram com uma tanga primitiva. Porque está dentro da natureza humana não fazer o que não se deve. Se eles não pudessem acasalar-se de outro modo do que fizeram, não se teriam envergonhado. Eles poderiam acasalar-se com libido e amor, mas não com libido sem amor, como fizeram. Não precisavam fazer da libido uma divindade, uma idolatria. Fizeram. O fruto proibido era isto, não o seu acasalamento. Depois vem a tríplice maldição. Os Elohim, o Gênesis chama isto os Elohim, nunca falei em Deus. Os Elohim, as forças criadoras, chamaram a contas os três. A inteligência, a mulher e, por fim, o homem. É na série, na sucessão em que tinham cometido os seus atos. Porque tudo partiu da inteligência, da serpente, de sua majestade luciférica. Lúcifer tem que ouvir primeiro a primeira maldição. Por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os seres vivos da terra. Rastejarás sobre o teu peito e sobre o teu ventre e te nutrirás das coisas da terra todos os dias da sua vida. Isto é a maldição, a inteligência luciférica. Até hoje, a maldição vale perfeitamente 100%. O que a inteligência faz até hoje, se não rastejar por terra? A inteligência é incapaz de coisas espirituais. Quem não vai além da inteligência será um eterno Lúcifer. Rastejarás sobre o teu ventre, sobre o teu peito. A inteligência está sempre rastejando. Nunca se eleva à espiritualidade. E Paulo de Tarso diz,
ela acha que a espiritualidade é estultice, é incapaz de ser espiritual. Por isso, transmentalizai-vos, diz o Mestre. Ide além da vossa mente, porque dentro da mente não podeis espiritualizar-vos. A primeira maldição se dirige à serpente intelectual. Vem a segunda maldição, a mulher, a seduzida. Primeiro o sedutor e segundo a seduzida. Porque a inteligência se serviu da mulher como cabeça de ponte, como ponto mais acessível para invadir a humanidade. Emotiva entrou pela emotividade da mulher. E ela disse que foi enganada. Depois ela disse, a serpente me enganou, mas não devia ser enganada. E a maldição que os Elohim lançam à mulher é esta. Por que fizeste isso? Não o acasalamento, mas a libido idolatrada. Porque fizeste isto, em dores darás à luz a teus filhos. E terás muitos incômodos com a gravidez. E serás dominada pelo homem. E contudo tens desejos dele. Está no Gênesis. E o homem diz nos Elohim: maldita seja a terra por tua causa. Se a cultivares, ela te produzirá espinhos e abrolhos. E comerás o teu pão no suor do teu rosto. As 3 maldições de alcance cósmico. Se fosse verdade o que os nossos mentores, os nossos guias cegos dizem, não se compreende 3 maldições horríveis como estas, de um alcance milenar, de um alcance universal da humanidade. Se fosse apenas uma pobre maçã que eles tivessem comido, ou se tivessem acasalado. Aliás, os Elohim tinham mandado acasalar. Nada disto aconteceu. Nem da maçã, nem do acasalamento vem a maldição. Vem pela perversão dos planos cósmicos da divindade. Os planos cósmicos eram: a humanidade deve começar como um animal intelectualizado, recebeu o sopro divino. Primeiro, vai reproduzir-se provavelmente como qualquer animal pela libido, como meio, pela libido como meio. Mas o animal não conhece a libido como fim. Mas aí, a primeira adulteração, a primeira sabotagem é inverter as leis cósmicas, fazer do meio um fim, fazer da libido uma idolatria, em vez de serviço dela para a procriação. Primeiro, a inversão dos planos cósmicos. Quer dizer que aqui é uma sabotagem luciférica, anticósmica. Eles querem destruir os planos de Deus. O homem não deve evolver às alturas, ele deve estagnar, deve ficar parado, deve ficar eternamente no instinto libidinoso e até no instinto falsificado. Se o homem ficasse só estagnando, seria um animal honesto, mas ele falsificou a própria animalidade. Ele falsificou o instinto sexual, ele foi abaixo do animal, porque nenhum animal falsifica o instinto sexual. O homem se degradou abaixo do animal, fazendo o que nenhum animal faz. Ele envolveu em vez de evolver, desceu para a evolução infra-animal, em vez de passar para a evolução ultra-animal. Por isso vem a maldição, por causa da falsificação dos planos do Criador. Se o homem continuar assim, ele nunca chegará ao seu termo final. Ele nunca chegará à sua humanidade verdadeira. Ou ele vai estagnar na animalidade, ou ele vai degradar-se abaixo da animalidade. E isto é um impedimento para a sua evolução. O que as forças cósmicas querem é a eugenia humana. Esse termo moderno podemos muito bem aplicar. A eugenia, a perfeita raça humana,
Não uma raça animal ou infra-animal. Eles querem uma nova categoria de seres que esteja acima de todos os outros seres da Terra. Por isso receberam o sopro do Espírito. E a inteligência os degradou não à animalidade, mas abaixo da animalidade. Usai da libido como um prazer, um fim. Degradai-vos abaixo do animal. A maldição se dirige à falsificação das leis cósmicas. Não se dirige a uma desobediência qualquer. Aqui há uma estratégia satânica. Aqui há uma sabotagem luciférica que quer degradar o homem e impedir a sua evolução. E desde o tempo do paraíso está acontecendo isto. Quando veio o dilúvio, a Bíblia diz, e Deus mandou o dilúvio porque todo espírito se tinha transformado em carne. Outra vez a mesma coisa. E quando veio a destruição de Sodoma e Gomorra, mais 3 outras cidades que não têm nome, outra vez a Bíblia afirma, isto aconteceu porque toda a carne tinha aberrado do seu caminho. A carne pode seguir o seu caminho, mas não deve aberrar do seu caminho. Acasalar é seguir o seu caminho, mas antepor a libido a qualquer outro fim é aberrar do seu caminho. Isso está na Bíblia. Quer dizer, a tríplice maldição à inteligência, à mulher e ao homem não se dirige a uma simples desobediência, dirige a um plano de sabotagem. Há uma estratégia luciférica para impedir a evolução e a eugenia do homem. E até hoje as coisas continuam. Há indivíduos esporádicos que não se deixam sabotar pelo Lucifer da libido. Mas o grosso da humanidade, 90% pelo menos, provavelmente mais, estão ainda vitimados pela sabotagem. Usam o sexo somente como idolatria e não como meio para a reprodução. E agora, no século XX, a sabotagem chegou à sua culminância. Porque agora a inteligência luciférica do homem conseguiu criar uma pílula anticoncepcional, apregoado por todo o mundo. Agora o homem pode gozar em verdade a libido sem perigo de procriação. Agora ele pode usar a pílula e pode praticar 100% de libido, com nenhum perigo de concepção. Até isto nós chegamos. O plano luciférico chegou à sua culminância. Por isso eu acho perfeitamente natural o que todos os videntes profetizam, que no fim deste milênio e deste século, a humanidade passará por uma tremenda tragédia. Por causa disto. Dilúvio foi por causa disto. A destruição de Sodoma foi por causa disto. Anos atrás eu estive em Nápoles e fui visitar as ruínas de Pompeia. Sabeis que Pompeia, Herculano e Estábia eram 3 cidades riquíssimas perto de Nápoles, ao pé do Vesúvio, que foram destruídas pela lava ígnea do Vesúvio em poucos segundos, soterradas debaixo da lava ígnea durante a refeição. As múmias que estão lá no museu agora, eles estão com os talheres na mão. Durante uma refeição, em poucos segundos, soterradas 3 cidades debaixo da lava do Vesúvio. O que ficou em pé foi o pornográfico, uma coisa estranha. No meio das ruínas de Pompeia, há um edifício que se chama o pornográfico, em que a aristocracia do Império Romano celebrava suas orgias sexuais. Depois do banquete com muita bebida e muita comida, homens e mulheres entravam no pornográfico, se despiam completamente e praticavam luxúria. E as paredes estão cobertas de cenas horríveis de luxúria. Por isso, o guarda que está lá não deixa entrar as mulheres. Não, mulher não pode entrar no pornográfico, porque é tão horrível que está pintado nas paredes, só os homens podem entrar.
E por que que o pornográfico ficou em pé? Quase todas as casas caíram para escarrimento da posteridade, parece. Esta é a razão porque o Vesúvio cuspiu a sua lava de fogo sobre 3 cidades, porque eram podres, eram como Sodoma e Gomorra. Está se cumprindo a sabotagem de Lúcifer. E quase toda a cristandade está cooperando. Não está usando o sexo como os Elohim mandaram. Está adorando a libido. Está sabotando os planos do Criador. E enquanto não vier a nova humanidade dominar esta terra, não sei se jamais a humanidade cumprirá o seu grande destino. Porque a involução é contrária à evolução. E nós estamos na involução. Se estivéssemos apenas na estagnação animal, menos ruim. Mas não estamos na estagnação. Nós estamos na involução infra-animalesca, afastando-nos cada vez mais da nossa evolução. Aqui está o símbolo do homem perfeito. Mas a cruz foi boicotada, foi sabotada pela serpente. Está aí representada em círculo verde. A serpente da inteligência se revoltou contra a cruz branca. A cruz branca é o sopro de Deus que não prosperou no homem. A serpente é que tomou conta do homem até hoje. Felizmente, os grandes videntes, inclusive o Cristo, afirmam que na plenitude dos tempos a humanidade está destruída. A humanidade que seguiu a sabotagem de Lúcifer. E ficará apenas a pequena humanidade que seguiu o sopro de Deus. E então se realizará em pequena escala, provavelmente, não com esses 3 bilhões que vivem agora na Terra, 3 bilhões e meio, não, uma pequena elite que não sucumbiu à sabotagem de Lúcifer, continuará a humanidade. Isto provavelmente está previsto. As leis cósmicas não são massificantes, não se interessam por massas, não são quantitativas, não querem quantidades. As leis cósmicas são qualitativas, são elitizantes e não massificantes, são hierarquizantes, são verticalizantes. As leis cósmicas querem produzir uma pequena elite da humanidade perfeita, mas não estão interessados nesta grande massa da humanidade. A humanidade tem um livre-arbítrio para dizer que é da elite, mas também tem um livre-arbítrio para dizer que é da massa. A massa sucumbirá, a quantidade não se salvará. Apenas uma pequena elite que por livre escolha seguiu a inspiração do sopro de Deus e não a insuflação da serpente. Estou dizendo isto, mas nada disto é invenção. Isso está nas grandes profecias do Cristo, de Nostradamus e de outros. E tudo leva a crer que a sabotagem luciférica que começou no paraíso ainda vai durar até o fim do mundo. E nós estamos na culminância desta sabotagem, porque a inteligência humana está mancomunada com Lúcifer. Lúcifer é uma entidade astral. Existe tanto em forma transcendente como também em forma imanente. Quando nós somos contaminados por essa entidade astral, então nós também somos Lúcifer. Jesus diz que Pedro era Satanás por algum tempo, porque se revoltou contra os planos do Cristo. Vá de retro, Satanás. Ele disse a Pedro. Pedro era um homem, mas Jesus o chama de Satanás, porque o teu modo de pensar não é segundo Deus, o teu modo de pensar é segundo o homem. Assim Jesus explica o que ele tem por satanidade. Quando alguém pensa humanamente e não divinamente, então é Satanás, que é outra palavra para Lúcifer. Judas era diabo, está lá. Um de vós é diabo, diz Jesus. O evangelista diz, isto disse Jesus porque Judas não tinha fé nas palavras do Mestre.
Quem não tem fé nas palavras dos mestres é diabo, que é outra palavra para Satanás. Seja Lúcifer, Satanás, diabo, tudo é uma entidade astral que se pode incorporar no homem. Ela existe em forma transcendente. É o príncipe deste mundo, que é o poder das trevas. Isso está muito claro. É uma entidade transcendente, mas também existe em forma imanente. Como o Espírito de Deus também é transcendente, mas também é imanente em nós. De maneira que estamos aqui para realizar isto que está aqui. Isto é o símbolo da perfeita humanidade. A cruz branca do Espírito, a cruz cósmica do Espírito. Permeando todas as nossas faculdades humanas, permeando a nossa inteligência, permeando o nosso corpo, permeando as nossas emoções. O círculo verde, inteligência. O círculo vermelho, a nossa vitalidade. O círculo alaranjado, a nossa emotividade. Se a cruz branca do nosso espírito permear tudo isto e integrar a si, em si, estas faculdades humanas, então nós estamos fora da sabotagem luciférica, estamos dentro do sopro de Deus. Mas se o não fizermos, se não nos realizarmos pelo Espírito, e se alguma outra faculdade tomar conta de nós, a serpente da inteligência, e dominar a nossa vida, não há a menor esperança de que possamos chegar ao nosso grande destino. Pensemos seriamente na cruz cósmica que está aí, na cruz branca, que tem que desintegrar as faculdades do nosso ego para poder integrar. Não se pode integrar sem desintegrar. Assim como nós não podemos assimilar as calorias de uma comida se não triturarmos primeiro a comida. Nós não podemos engolir arroz. Nós não podemos assimilar arroz. Arroz não pode circular no nosso sangue. Feijão não pode circular no sangue. Nenhuma substância externa pode circular no nosso sangue. Somente as calorias, a alma destas substâncias. E para que uma caloria possa circular no nosso sangue, nós temos que destruir primeiro a comida. A desintegração da comida é necessária para a integração da comida. É o mesmo princípio. O nosso ego tem que ser desintegrado para se poder integrar no eu. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Está no Evangelho. O grão de trigo tem que morrer para produzir muito fruto. Eu morro todos os dias e é por isto que eu vivo. Todos os mestres nos dão um exemplo. Vamos focalizar a cruz branca para que um dia possamos realizar. Luz branca do sopro divino que em mim estás. Luz cósmica da vida eterna. Eu integro em ti a minha intelectualidade. Eu integro em ti a minha vitalidade. Eu integro em ti toda a minha emotividade. Sopro divino de Deus. Não permitirei que o sibilo da serpente eclipse os teus fulgores. Colocarei dentro do meu centro a tua cruz cósmica. E todas as minhas faculdades intelectuais, corporais e emotivas serão incorporados em tua luz branca. Porque tu és a luz do mundo que em mim está. Quero me realizar, porque eu sou apenas realizável.
O meu destino é a minha realização. O meu céu começa neste mundo e não termina nunca. É a realização integral de toda a minha natureza humana, hoje e para todos sempre.